Boa noite, meus irmãos. Mais uma oportunidade de falar com os irmãos. É um privilégio sempre para nós, uma grande alegria, trazermos a palavra do Senhor, sermos usados mais uma vez pelo Senhor para trazermos aí aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer. Sempre ela que nós temos que nos direcionar, ela que nos direciona sempre. Antes de nós começarmos a falar sobre o texto, que Deus colocou em nossos corações, eu queria apenas fazer aí uma apresentação, da minha pessoa, porque o vídeo ele está indo para outras pessoas que não fazem parte, talvez, da nossa igreja, da nossa membresia. Então, talvez nem todos me conheçam. Meu nome é Edinaldo, eu sou seminarista da igreja, nós estamos aí começando a fazer o nosso curso de missiologia, no Centro de Treinamento Missionário Shekinah, que fica em Goiás. Nós estamos ali já há alguns meses, começamos em janeiro, chegamos lá, mas infelizmente, devido a tudo isso, nós tivemos que dar uma parada. Hoje nós estamos em São Paulo, eu sou casado, minha esposa chama-se Claudinete, tenho 2 filhos, Davi e Sofia. Então hoje nós nos encontramos em São Paulo, aos irmãos aí, membros da igreja, que ainda não sabia, nós estamos aqui em São Paulo, porque como lá teve essa parada, não é previsão para que retorne aí lá para o dia 5 de maio, então eu peço que os irmãos estejam orando por isso, para que de fato retornemos, porque é necessário para que a gente não perca aí todo o semestre, que para nós seria um prejuízo, mas tudo isso está nas mãos do Senhor, tudo isso está com Ele. Gostaria de agradecer a igreja, agradecer a todos os irmãos que estão orando por nós, aqueles que mantêm sempre o contato conosco, a todos os líderes aí das células que estão sempre requisitando para nós pedidos de oração, as pessoas, Então, que Deus possa abençoar a todos nós e que prossigamos aí sempre juntos, nessa grande batalha em prol do Evangelho, Então vamos lá, vamos àquilo que Deus colocou em nossos corações. Nós vamos para uma outra viagem, A mensagem que nós proferimos aí nos últimos dias, no Desperta Colonial, foi de uma viagem, Uma viagem marítima. Nós vamos para outra viagem marítima, com outros desafios e uma nova crise, uma nova tempestade. E o tema dessa mensagem, nós podemos colocar assim: como se comportar em meio à crise? Qual deve ser o nosso comportamento como servos do Senhor em meio a toda essa crise que nós estamos vivendo? Quais devem ser as nossas atitudes? Então nós vamos aprender lá em Atos, no capítulo 27, texto também conhecido por nós, como é que foi a atitude de Paulo, o que Paulo fez, que vai nos ensinar em meio a toda aquela crise que ele passou. Nós não vamos ler todo o texto, só alguns versículos, então nós vamos nos ater aí a alguns versículos. O texto ele é relativamente extenso, são 44 versículos, nós não vamos ler todos, nós vamos tirar apenas as atitudes que Paulo teve, para nos ensinar como se comportar em meio à crise. Então, irmãos, só para a gente se posicionar aí no texto, já que nós não vamos ler todo ele, Paulo ele está falando aí, ele está nos trazendo essa mensagem aqui, de Atos dos Apóstolos. Ele vai nos trazer a mensagem de Paulo, o que Paulo ele estava fazendo. Então, no capítulo anterior, aí, no 26, Paulo ele estava perante ali as autoridades, e ele estava preso. Paulo estava preso e estava sendo interrogado. Paulo apela a César, que é um imperador romano, e precisa, embora no final ali do capítulo 26, a gente vai ver que chegam-se à conclusão que Paulo nem precisaria ficar preso, mas devido ao apelo dele, ele teve que ir à Itália,
E aí começa o capítulo 27 com essa viagem. A viagem começa por um barco, por um navio, mas Paulo depois para em um porto, né? E as pessoas descem e Paulo, juntamente ali, Paulo era um dos presos que estavam ali, tinha outros presos ali com Paulo. O centurião permite que eles vão ali para fazer ali um passeio, que Paulo, né, na verdade, né, permite Paulo fazer o passeio, apenas Paulo, porque o centurião tinha ali uma certa afeição ali, né, tinha uma admiração por Paulo, né, então ele permite que Paulo vá à cidade e encontre alguns irmãos, alguns amigos, e que vão suprir as necessidades, né, que Paulo tinha durante a viagem, porque Paulo não estava ali em um cruzeiro, né, não estava num navio, onde a alimentação era por conta do navio, não. Ali, as pessoas que estavam ali, era um navio de embarcação comercial, né, ele era uma embarcação comercial e era comum naquela época, não tinha grandes embarcações, né, para passageiros. Então, nessas viagens, eles se dirigiam nos navios aí comercial, como era aquele. Então, Paulo entra no navio e a coisa começa a ficar complicada, né? Ele entrou no segundo navio, quando ele voltou lá, pegou o suprimento, veio para o segundo navio e rumo à Itália. E aí, nesse navio, as coisas começam a ficar complicadas durante a viagem. A viagem começa a complicar para todos que ali estão. 276 pessoas, e as coisas começam a ficar complicadas. E aí começa Paulo nos ensinar. A primeira atitude que Paulo tem está no versículo 9 a 10. Versículo 9 e 10 vai nos mostrar, na verdade, 3 atitudes que Paulo teve. As 3 primeiras atitudes de Paulo está aí, né? As que eu extraí, elas estão aí para nos ensinar. Então, a primeira atitude, vamos ler o texto, e aí a gente vai para as atitudes que Paulo teve. Então, versículo 9, 27, Atos 27, 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Então, passou-se um tempo, né, a embarcação começou a ficar perigosa. Paulo chega e nos dá a primeira lição, né? Ele começa a falar com as autoridades ali daquele navio. Começa a se posicionar. Então a primeira lição é: se posicione. O comportamento que nós temos que ter em meio a uma crise é posicionamento. A gente precisa se posicionar em meio à crise. Nós precisamos, não podemos nos calar em meio a toda essa crise. Nós precisamos ter um posicionamento quando nós estivermos ali em meio à crise. E Paulo teve, né, um posicionamento a fim de ajudar. Não é um posicionamento a fim de criticar. Muitas vezes nós somos muito rápidos para nos posicionar em prol da crítica, mas em prol do benefício, em prol da ajuda, a gente acaba ficando de lado. Então, Paulo, a primeira atitude, se posicionou. Para quê? Para ajudar. E como? Posicionamento de Paulo? Com conhecimento de causa. Segunda lição. Primeira, se posicione. Segunda, com conhecimento de causa. Paulo, ele conhecia aquela região. Paulo, ele tinha já a experiência de um navegador. Paulo, como ele disse para nós lá em 2 Coríntios 11, ele já tinha passado por naufrágios. Ele já tinha a experiência necessária para dizer o que ele disse aqui no versículo 10. Então vamos lá, versículo 10. Dizendo-lhes, então Paulo, ele vai até eles e fala: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Então, Paulo, ele vai ali se posicionar e falar: olha, a viagem vai ser complicada. E Paulo, ele vai dar também a orientação de ficar em Creta. A ideia de Paulo era ficar ali naquela ilha, né, para que passasse o inverno,
né, toda aquela questão que eles estavam ali, né, muito decorrente do inverno, né, tempestades e tudo. Então ele aconselha a permanecer ali. Mas Paulo está sabendo do que está acontecendo, conhece ali as questões climáticas também, sabe que o negócio vai ficar ruim, dá o conselho. Mas Paulo não é ouvido. O conselho de Paulo não traz ali nenhuma atitude daquelas pessoas na embarcação. Os seus comandantes, dono do navio, o comandante do navio, o capitão do navio, ele não, o centurião também não se atenta para o que Paulo está falando. E aí vai uma terceira lição de Paulo nesses versículos. Mesmo que as pessoas não te ouçam, você se posicionou, você trouxe o seu posicionamento com bases, né, com informações, com conhecimento, com experiência, mas as pessoas podem não te ouvir. E aí é necessário que tenhamos respeito. É necessário que respeitemos as opiniões das pessoas. E Paulo fez isso, ele respeitou. Ele voltou para o seu lugar, ele não esbravejou, ele não discutiu, não quis levar nada no grito ali, né, como muitas vezes nós queremos. Ele voltou, né, voltou para o seu lugar e continuou. Vamos continuar então. Continuou a viagem, né? Foi decidido pelas autoridades que estavam acima dele, vamos continuar. E a viagem continuou. Então, primeiro, ele alerta que vai ficar perigoso, e de fato ficou. Que Paulo tinha razão. Ali ia ficar perigoso e ficou perigoso. Né? Ao ponto de, os irmãos vão vendo todos os acontecimentos, né? Os irmãos vão lendo. Peço que os irmãos, se tiverem aí a oportunidade, né, de ler, que leiam com atenção e ver que os acontecimentos vão ficando cada vez piores, né? E aí vai. Paulo, ele acaba dando a eles aí esse conselho, volta para o seu lugar, e aí as coisas começam a ficar ruins. Mas Paulo não deixa de se posicionar novamente. As coisas ficam ruins ao ponto de a gente ver no versículo 20, vamos lá para o versículo 20, de perder a esperança. Não tinha mais esperança. Vamos lá, versículo 20 fala para nós assim, ó. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol nem estrelas caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvação. Ou seja, eles perderam toda a esperança de serem salvos. Versículo 20 nos traz ali uma informação importante, né? Que já não tinha sol, não tinha estrela, ou seja, o céu estava encoberto de dia e de noite, ou seja, eles não tinham referenciais. Né? As embarcações, elas se dirigem também pelo sol, pela estrela, é uma das formas que eles usam para se direcionar. Eles não tinham nem isso, não tinha mais direção. Então estavam à deriva ali naquele lugar. Mas Paulo, ele traz a esperança. E aí a quarta atitude que nós temos que ter. Então, primeira, se posicionar. Segunda, se posicione com conhecimento do que você está falando, né? Com a sua experiência. Terceiro, respeite a decisão das pessoas, das pessoas que estão acima de você. E quarto, traga tranquilidade e esperança para as pessoas em meio à crise. Então Paulo, ele traz isso. Versículo 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre nós, mas somente o navio. Repare que Paulo não ficou preso lá na discussão, vocês não me ouviram, agora... Não, Paulo vai para a solução. É assim que nós temos que ter. A atitude nossa na crise é essa. É irmos para a solução, não ficarmos presos no problema. Então, vamos lá, 23. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, de quem eu sou e de a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus,
que sucederá de modo porque me foi dito, do modo que, porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Então, Paulo ele se posiciona ali, trazendo para eles tranquilidade, né? Todo mundo tinha perdido a esperança. Então, Paulo levanta e fala, não, tenha bom ânimo, né? Meu Deus está falando isso. Então, irmãos, em meio à crise, nós temos um Deus que nos traz segurança e nos traz tranquilidade. Você tem a tranquilidade que vem do Senhor. Você precisa passar isso para as pessoas. Essa crise só tende a aumentar. Talvez, e nós oramos para que isso, o vírus passe logo, mas depois vem a questão financeira, que é preocupante também. Então, temos que ter aí esse posicionamento. Não ficarmos discutindo quem estava certo ou quem estava errado, se algo, porventura, e Deus nos proteja que isso não aconteça, mas porventura as coisas caminharem para as questões ruins, né? Para a questão financeira principalmente, né? Que vislumbra aí um futuro ruim financeiramente, economicamente no nosso país e no mundo todo, mas que nós não fiquemos discutindo quem estava certo ou quem estava errado. Ah, mas eu avisei, eu não falei, poderia ter... Qual era o governante que estava certo ou que estava errado? Paulo ele deu uma sugestão para os governantes do navio, não atentaram para ele. Mas ele não ficou preso nisso, ele trouxe soluções, trouxe esperança, ele trouxe tranquilidade para aquelas pessoas. E principalmente a esperança, talvez a tranquilidade plena eles não tiveram, mas a esperança eles tiveram. Por quê? Porque Paulo ele se preocupou com vidas. Nós precisamos nos preocupar com a vida das pessoas. Nós precisamos nos preocupar. Nós temos a quinta e última lição de Paulo. Em meio à crise, preocupe-se com as vidas. As vidas das pessoas têm que tem que ter a nossa preocupação. Nós temos que nos preocupar com a vida das pessoas. E Paulo fez isso, 30 ao 36. Vamos ler. Então procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras na proa, então eles tiveram essa atitude, né, tiveram ali um pretexto, mas a real, o plano ali era fugir, os marinheiros queriam fugir. Aí Paulo vai dizer ao centurião, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se esses não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-nos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia, em que, esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Então, irmãos, a atitude de Paulo em se preocupar com as vidas aqui daquelas pessoas, ela transcendeu a questão apenas da fala. Até então, Paulo estava falando, olha, se anime, do Senhor, e nós temos que fazer isso mesmo, falar para a pessoa, trazer para as pessoas palavras de ânimo, trazer aquilo que Deus tem para nós, deixar ser usado por Deus, mas ele partiu para a ação também. Partiu ali, o pão, comeu, demonstrou o exemplo para aquelas pessoas, e as pessoas vendo ele comendo, se animaram e comeram também. Então Paulo estava preocupado com a vida daquelas pessoas. Estava preocupado porque já havia alguns dias, 14 dias, como o texto nos diz, sem comer. Os irmãos já imaginou ficar 14 dias sem comer? Nessa quarentena, está difícil ficar 14 minutos sem comer. Não é verdade, meu irmão? 14 minutos sem comer nessa quarentena já está difícil. Imagine 14 dias sem comer. O grau, e não era só sem comer, o grau de estresse que aquelas pessoas estavam vivendo, com toda aquela situação, aquele barco à deriva, indo para um lado, indo para o outro, batendo de um lado para o outro. Mas Paulo se preocupou com isso. Se preocupou com o bem-estar daquelas pessoas.
porque ele já vislumbrava um cenário pior ainda, que a embarcação iria de fato se ruir. E eles precisariam o quê? Nadar. Nadar. Então é necessário que a gente se preocupe com a vida das pessoas. A vida das pessoas é muito importante para o nosso Senhor. Nosso Senhor diz que uma vida vale muito mais que o mundo inteiro. E muitas vezes, meus irmãos, nós não estamos nos preocupando com as pessoas. Nós estamos nos preocupando apenas com aquelas pessoas que nos rodeiam. Paulo estava preocupado com todos ali. Pessoas que ele nem conhecia, pessoas que ele nunca nem tinha visto. Pessoas que estavam ali para não deixar ele fugir. Soldados que muito provavelmente não eram tão amáveis a Paulo, exceto um aqui que gostava de Paulo. Os outros provavelmente não eram soldados amáveis, né? Então, mas Paulo não se preocupa com isso. Paulo, ele está preocupado com todos, com todas as vidas. Então, meus irmãos, essa deve ser a nossa preocupação também, com a vida das pessoas em meio à crise. As pessoas que te rodeiam, seus vizinhos, as pessoas pelo qual você trabalha, onde você estuda. Ali é o nosso campo de missionário, é ali onde nós temos que levar e ter essas atitudes, porque nós todos passaremos essa crise. Né? E cabe a nós percebemos no texto que Paulo toma o controle ali da situação. Por quê? Porque ele é o servo do Senhor, e como servo do Senhor, nós muitas vezes temos que tomar o controle da situação e trazer essa tranquilidade. E ter ali a atitude que Paulo teve de fazer com que aquelas pessoas se alimentassem. Né? Então, essa crise, meus irmãos, ela vai muitas vezes tirar o pão da boca das pessoas. E talvez precisaremos aí, de forma financeira, ajudar as pessoas também. Então, é essa atitude que nós temos que ter. A atitude que Paulo teve, as atitudes que ele teve em meio a essa crise, tem que nos dar esse exemplo, em meio a toda essa crise. Temos que fazer o que Paulo fez para que nos mostremos como grandes, como servos do Senhor. Como servos, pessoas que se posicionam, como Paulo falou, não é por Paulo. Paulo coloca primeiro o Senhor, é o meu Deus, o Deus que eu sirvo. Entendeu? É o Deus que eu sirvo, que prometeu para mim, que estará comigo e pode estar com você. É isso que nós temos que fazer. Levar esperança para as pessoas. E a esperança que nós temos, a maior delas, é Cristo. Nós temos que levar essa esperança. Também não adianta nós levarmos apenas o alimento, o sustento, é importante, mas temos que levar Cristo para as pessoas. Essa é a grande esperança que esse mundo precisa. E é uma grande oportunidade. A crise nos traz grandes oportunidades. Não só a questão econômica, ela é assim. Toda crise, ela traz oportunidades. Os grandes empresários, as empresas, elas tiram a oportunidade da crise. E nós, como servos do Senhor, temos que ver isso também como uma grande oportunidade de testemunhar do nosso Senhor. Trazer tudo isso. Então, que nós tenhamos essas atitudes de Paulo. Que, primeiro, nos posicionemos em meio à crise. Talvez agora você está impedido de conversar com as pessoas devido à quarentena, mas quando tudo isso passar, outra crise provavelmente virá. E é a hora de você se posicionar. Mas se posicione com conhecimento de causa. Fale aquilo que você sabe. Não invente coisas. Não traga fake news. Isso atrapalha tudo. Hoje, os nossos governos, nossos governantes, não só do Brasil como do mundo, sofrem com essas fake news, com essas notícias falsas e com mentiras, né? E então, nós, como servos do Senhor, temos que ter conhecimento de causa para falar, para ajudar as pessoas com aquilo que nós conhecemos. Terceiro, respeitar as decisões. Nesse primeiro momento, a decisão é ficar em casa, nós temos que respeitar isso. Então, talvez ela não seja mais certa ou não sei, mas é necessário que respeitemos. O texto diz que a atitude que aqueles homens tiveram, aqueles líderes, não foi a melhor, deveriam ter ouvido Paulo. Mas Paulo não se apega a isso, então nós não temos que nos apegar. Talvez, quando passar tudo isso, vier uma crise maior ainda, não adianta nós ficarmos nos acusando, falando, olha, tá vendo, o governante X
estava certo, o Y estava errado. E aí como começar aquela briga, ou continuar, né? Aquela briga política, que muitos de nós nos adentramos, né? Então nós temos que trazer tranquilidade, essa é a quarta atitude de Paulo, tranquilidade. Temos que trazer tranquilidade, não é mais conflito, não. Trazer esperança para as pessoas. Não é ficar brigando nas redes sociais, não. E, por último, temos que nos preocupar com a vida das pessoas. Temos que ter essa atitude de nos preocupar com o bem-estar das pessoas. Então nós temos que nos preocupar principalmente com a vida eterna das pessoas. Essa deve ser a nossa preocupação primária. Isso deve tomar todo o nosso tempo, nos preocupar em transmitir a verdadeira esperança que é Jesus Cristo. A questão financeira, ela vai ser preocupante, esse vírus é preocupante, mas o que mais nos preocupa é vidas indo para o inferno. Isso é o que mais deve nos preocupar. É aí que nós temos que agir como servos do Senhor e detentores de uma mensagem salvadora que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então que Deus possa nos abençoar. Eu vou orar agora, encerrando assim. Tenha todos uma boa noite, que Deus abençoe. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado a Deus pela Tua palavra, pelos exemplos, que possamos de fato, Deus, seguir os exemplos do Teu servo, que possamos ouvir a Tua voz e sermos de fato usados pelo Senhor. Nos abençoe, Senhor, nos guarde em meio a toda essa crise e que possamos saber nos comportar em meio a ela. Que possamos fazer com que o Teu nome, Deus, possa ser glorificado em meio a tudo isso. Que é tudo isso que é necessário, que o Teu nome seja glorificado, Pai. Pai, esteja com a Tua igreja, esteja com o nosso país, esteja com nossos governantes, nos ajude, ó Pai. Nos ajude em meio a tudo isso. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Cristo Jesus, que eu oro de sempre. Amém.